Bom, gurizada, então, assim, depois de muito tempo sem gravar aí, né, tô retornando as gravações aos pouquinhos aqui no canal, beleza? Nesse vídeo aqui vocês terão acesso, então, à resolução da prova de Química ali da UFPR 2023-2024, certo? Então, assim, espero que vocês possam aprender um pouco mais ali, né, entender como foram abordadas as questões. E é o seguinte, se você, por acaso, ali, tá com dificuldade em Química, tá precisando aprender um pouco mais, dê uma olhadinha lá no comentário fixado, tem informação boa para vocês. Ali você vai ter acesso à imersão em Química ali, que é um curso onde eu disponibilizo mais de 30 horas de conteúdo para vocês. Assim, um preço muito acessível, tá? Dê uma olhadinha lá, não custa nada, entra no link e veja como é que é. Se te interessar e quiser adquirir, pô, será um prazer ter você estudando aqui comigo, tá bom? Então, vamos para a resolução. Bom, gurizada, então, vamos corrigir a parte de Química da prova UFPR 2023-2024, certo? Ela foi aplicada no dia 22 de outubro de 2023 e é isso aí, vamos corrigir ela aqui, fazer alguns comentários. Vocês verão que aqui nesse arquivo que eu estou usando, eu tirei as respostas, tá? Porque assim, opa, marquei esse querer negócio aqui, aí. Porque é o seguinte, se você foi lá no núcleo lá de concurso da UFPR, assim, você tem acesso a baixar o arquivo lá da prova com todas as respostas, né? E isso foi disponibilizado hoje, segunda-feira, um dia após o vestibular, perto do meio-dia ali. Então, assim, eu tirei todas as respostas aqui para ficar acho que uma resolução um pouco mais interessante para a gente, tá? Você já viu, beleza, mas vamos lá. É o seguinte, então, assim, vamos... A primeira questão de Química é a questão 19, tá? Então, isso é na página, acho que 5 do vestibular. Diz assim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, se caracteriza pela combinação de sintomas de desatenção e hiperatividade e impulsividade de acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Esse tipo de transtorno tem tratamento multimodal relacionado à combinação de mais um tipo de intervenção. Um dos medicamentos associados a esse tratamento é a metilfenidato, princípio ativo que tem estrutura química apresentada na figura ao lado. Beleza. Então, vamos ver. Considerando a estrutura química apresentada, assinale a alternativa correta. A Federal do Paraná tem pego muitas questões, assim, que, tipo, para você analisar a estrutura orgânica, assim, sabe? Então, fiquem bem espertos, assim, se você é um futuro candidato aí para tentar uma vaga na Universidade Federal do Paraná, fique atento a esse assunto, tá? Que sempre está aparecendo. Beleza? Vamos lá. A ligação C-O é apolar. Cara, a C-O é uma ligação polar, beleza? Por que é uma ligação polar? Primeiro, você tem um elemento muito eletronegativo, que é o oxigênio, e um não tanto, que acaba ficando com uma densidade de carga positiva. A ligação, ela é polar, tá? Bem polar até, beleza? Muito bem, a molécula possui dois anéis aromáticos. Cara, isso aqui é um anel aromático. Isso aqui não é um anel aromático, certo? Então, tá zoado, beleza? Então, assim, eu vou risco A, risco B. A molécula possui carbonos com hiberização sp3, sp2 e sp. Vamos lembrar. sp3 faz ligação com 4 coisas diferentes. sp2 está ligado com 3 coisas diferentes. Uma delas fazendo uma ligação dupla, tá? Assim, ó, mais fácil assim. Isso. Então, sp2, 2 vãozinhos, certo? Tem uma dupla, 2 simples, ok? O sp ou é 2 duplas ou é uma tripla e uma simples. E não tem nenhum carbono sp aqui na estrutura. Então, tá errado. Algumas questões, vocês vão ver que eu vou comentar um pouco mais a respeito das alternativas. Tem questão que eu vou um pouco mais direto, tá? Essa aqui eu vou tentar, tipo, explicar o máximo possível, tá? Mas assim, não fique esperando que eu vou detalhar todas as alternativas possíveis aqui, até porque senão o vídeo vai ficar muito gigantesco e vai ficar cansativo para você, tá? A molécula possui função orgânica derivada de ácido carboxílico. Derivada de ácido carboxílico. Ou seja, dá a entender que algo nessa molécula, se estiver certo isso aqui, né? Foi originado numa reação com ácido carboxílico. O que nós temos aqui? C-O-O, carbono aqui, isso aqui é éster, tá? E isso aqui é uma amina, beleza? O éster, ele é formado como? Através da reação de um ácido carboxílico com álcool.
Então, éster é derivado de um ácido carboxílico? Sim. Então, a D é a nossa resposta. Beleza? A amina presente na estrutura é classificada como amina primária? Não, ela, como ela está ligada a dois carbonos, de um lado e do outro, no caso um carbono aqui, não, é uma amina secundária, tá? Então, tá errado. Então, alternativa D. Tranquilo? Próxima questão. Vamos lá. Creatina é um composto produzido a partir de alguns aminoácidos, glicina, arginina, metionina. É um suplemento recomendado para aumento de força da massa muscular. Sua estrutura química apresentada a seguir. Beleza, tá? Então, se você faz academia aí, puxa ferro e tal, provavelmente você já teve contato com essa substância, né, em algum momento. Ou já ouviu falar dela, pelo menos. Em pH 11. pH 11 significa o quê? Meio básico. Ok? Qual átomo estará carregado negativamente, formando uma espécie química iônica? Iônica. Metal com não metal, beleza? Então aqui você tem aqui uma substância, tem um nitrogênio, tem um ácido carboxílico aqui e tal, muito bem. Na química orgânica, vamos lembrar, qual que é o caso mais comum onde você tem ligação iônica? Você lembra? O caso mais comum é quando você tem um sal orgânico, tá? Então, sal orgânico. Esse é o caso mais comum, beleza? Que é o quê? C, dupla O, O menos, e aqui o metal aqui. Geralmente sódio, potássio, sei lá, tá? Um metal. Isso aqui é uma ligação iônica, tá? Esse menos e o mais aí é uma ligação iônica. E onde você vai formar o sal orgânico? Numa reação com o ácido carboxílico. Onde está o ácido carboxílico aqui? Tá bem aqui, beleza? A pessoa vai estar perguntando qual desses elementos vai estar com carga negativa. Veja, no ácido carboxílico você tem o OH. Quando você reage o ácido carboxílico com uma base, esse hidrogênio sai fora e entra o quê? Um cátion metálico ali que vem da base, tá bom? Esse cátion ali vai ficar da seguinte forma. Então eu vou rabiscar aqui, tira esse hidrogênio, vai ficar O menos, sei lá, Na mais. Então veja, para formar uma espécie química iônica aqui, o oxigênio que estava ligado ao H ali, ele fica com uma carga negativa, tá? E o cátion metálico ali, vai se aproximar dele, formando uma ligação iônica, tá? Então, no caso, qual espécie química vai estar carregada negativamente, formando ligação iônica? Nesse caso é o oxigênio do destaque Z, letra B. Beleza? Tranquilo? Professor, mas por que o pH vai estar básico? Veja só, vamos pensar no seguinte. Um ácido orgânico, ele é um ácido fraco, geralmente, tá? Geralmente são ácidos fracos. Quando você reage com uma base, vamos pensar um hidróxido de sódio, uma base forte, você vai formar um sal, certo? Sal orgânico. Como você está reagindo um ácido fraco com uma base forte, esse sal que está se formando, ele tem um caráter básico. Consequentemente, quando ele estiver em água, ele vai ter um pH acima de 7, um pH alcalino. Tá? Então, faz sentido isso aqui. Se vai estar 11, 10 aí, sei lá, velho. Mas vai estar alcalino. Tranquilo? Próxima questão. Então, considere o seguinte cordel. A química orgânica, as características do carbono. Começou com a síntese da ureia, a química orgânica que conhecemos, com alguns grupos funcionais, e as propriedades que sabemos, e seu grande brilhantismo, voltando-se para a pesquisa científica, que independentemente do organismo, descreveu um resultado inesperado, contrariando a teoria do vitalismo. Compostos que ficaram conhecidos como isômeros, para explicar o fenômeno de isomeria, é que dois ou mais compostos venham apresentar diferente forma estrutural e a mesma fórmula molecular. Eu achei bem chato, tá? Minha opinião, achei chatão. Mas beleza. Sabendo que a isomeria abrange boa parte dos estudos relacionados à química orgânica, assinale a alternativa que apresenta uma característica atribuída aos isômeros. Muito bem, vamos lá. Os isômeros ópticos, letra A, né, podem ser diferenciados pelo desvio da luz polarizada. Sim, tá? Pode ser. Lembra que quando você tem tipo dois isômeros assim, ópticos, um que desvia a luz polarizada para o lado direito é chamado de um isômero destrógeno. E o que desvia a luz polarizada para a esquerda, ele é um levógeno. Então, nesse caso, a A está certa. Acabou. Já matou a questão.
tá? Outras, e tem umas aspirações ali também em relação a o isômero Z pode ser convertido em isômero Z, tá? Putz, que daí isso aí envolve isomeria geométrica, tá? Mas a reação inversa não é possível. Cara, meio estranho isso aí, né? Então, a alternativa que eu gostaria muito de comentar com vocês, resolver aqui com vocês com mais calma, é a seguinte. Na C, os isômeros, quando submetidos às mesmas condições reacionais, formam produtos que são isômeros entre si. Muito bem. Nessa questão aqui, nessa afirmação, confesso que eu fiquei pensando em alternativas para tentar explicar isso para vocês, tá? Hoje, quando eu estava pensando nessa questão, e tem uma situação que é a seguinte. Deixa eu pegar um rabisco aqui. Olha como é que é uma parada delicada, isso aí. Vamos imaginar o seguinte. Se eu pegar duas substâncias que são isômeros, vamos pegar aqui um álcool. Deixa eu aumentar um pouco o traço aqui. Se eu pegar aqui um álcool primário com 3 carbonos, um álcool secundário com 3 carbonos, certo? Se eu oxido esses dois caras, o que eu vou formar aqui? Vou formar um aldeído, aqui eu formo uma cetona. Ambos os casos terão a fórmula molecular C3H6O. Então quer dizer que duas substâncias aqui que são isômeros, aqui, quando estão em mesmas condições reacionais, eles vão formar substâncias que são isômeros entre eles? Formou? Nesse caso, formou. Professor, sempre assim? Confesso que demorei um pouco para achar esse exemplo. Mas veja só, um exemplo muito bom que eu encontrei envolvendo oxidação também, tá? Veja só, se eu pegar aqui, por exemplo... Vou melhorar esse desenho. Aqui eu coloco um H, eu pego esse caso aqui, H e H. Muito bem. Vamos considerar que eu faço uma oxidação enérgica nesses dois compostos. Então, considera a oxidação enérgica, lembra da regra, tá? Então, o que vai acontecer aqui? No primeiro caso, lembra, a oxidação enérgica, você pega essa dupla aqui, lembra da regra, corta as pernas, amputa as pernas e coloca uma rodinha no lugar. Tá? Então vai fazer isso aqui, ó. Amputou as pernas, colocou a rodinha. Mais, amputou as pernas, coloca outra rodinha, tá? Tá vendo que esse carbono aqui da dupla estão ligados a um hidrogênio cada um. Aqui você vai colocar um oxigênio para furar a fila ali, certo? Vai ficar tipo OH e o outro carbono lá em cima aqui permanece, tá? C, aqui também vai ficar OH. Então, se você olhar bem aqui, formou duas moléculas de ácido acético, tá bom? Se eu fizer então assim, beleza. Essa substância aqui de cima é isômero da substância de baixo. Tem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. Se eu fizer a oxidação enérgica desse aí, vai ficar como? Então lembra, amputa as pernas, coloca a rodinha. Amputa as pernas, coloca a rodinha, tá? Então aqui, carbono, aqui em cima vai ficar o CH3 como estava, CH3 como estava. Aqui, carbono aqui onde tem hidrogênio vai colocar um OH, e aqui em cima também é OH, furofila. Então aqui você formou uma cetona, que nesse caso é a propanona, tá? E aqui é o ácido carbônico. Beleza? Então aqui
ácido acético, nos dois casos, e ali embaixo uma acetona e o ácido carbônico. Perceberam que os dois reagentes que nós usamos ali, em ambos os casos, são isômeros um do outro, tá? A reação foi feita nas mesmas condições. No caso ali, oxidação enérgica. Os produtos formados aqui, da reação de cima e a reação de baixo, não são isômeros uns dos outros. Então, nesse caso, é um exemplo para poder justificar que a C está errada. Confesso que essa C foi bem sacana mesmo. Mas faz parte, né? Você tem que estar preparado. Tá bom? Vamos para a próxima. O texto a seguir é referência para as questões 22 e 24. A 24. O monofluorfosfato de sódio adicionado a cremes dentais para a prevenção da cárie, hidroxiapatita, do esmalte do dente, solubilizada pelos ácidos produzidos pelas bactérias da boca, o que enfraquece o esmalte. Tá? Na presença do ânion monofluorfosfato, parte da hidroxiapatita, converte-se em fluoroapatita, que por ser menos solúvel e meio ácido, torna o dente mais resistente à cárie. Beleza. Então tá. Segundo o texto, o ânion monofluorfosfato aumenta a resistência do esmalte contra a cárie devido à reação representada pela equação química. Vamos lá. Então tem que ter hidroxiapatita, tá? Tem que ter esse cara aqui. Então, pode ser A e pode ser até a E também aqui, tá? Muito bem. Pode-se justificar que dá para usar a B, a C, D? Até dá, mas vamos tentando o básico, que o exercício está falando, tá? Vamos ver. Na presença do ânion monofluorfosfato. Então, assim, dá a entender que ele não vai considerar essa substância inteira, vai demonstrar somente isso aqui, só esse ânion. Na A tem, na E tem também, tá? Parte da hidroxiapatita converte-se em fluoroapatita. Fluoroapatita... Tá, a fluoroapatita tá aqui, CA5, PO4, 3F, tá aqui a fluoroapatita. O ácido torna o dente mais resistente à cárie. Olha, formou. Na letra A, tá formando, tem todos os caras que citaram no texto, e tá formando ali essa fluoroapatita também ali, né, como um produto da reação. Interessante, bem interessante. Qual que é o problema em relação à letra E? A letra E colocou a água na reação. Ai, professor, mas como tá na boca, tem saliva, né, que tem água. Até faz sentido essa colocação, só que veja só. Olha o que formou depois. Isso aqui é bem diferente dessa fluoroapatita, né? Então, nesse caso, tá zoado. Aí tá zoada. Nesse caso, é letra A. Tá bom? Tranquilo? É mais interpretação essa questão, né? Questão mais ou menos assim. Interessante. Próximo. Vamos lá. A figura abaixo é uma estrutura de Lewis que apresenta o ânion monofluorfosfato. Os números atômicos do flúor é 9, do O é 8, do P 15. Legal. Ao se calcular as cargas formais de cada átomo na estrutura apresentada, conclui-se que são nulas, com exceção dos átomos. Muito bem. Então é o seguinte, essa questão aqui, ela acaba exigindo de você saber aquela fórmula da carga formal, que eu acho um saco, eu acho uma coisa chata pra caramba, mas infelizmente os caras cobraram, né? Vamos lá. Bom, então a fórmula da carga formal é Fc igual V menos o N menos B sobre 2. V são os elétrons da camada de valência, tá? O N, elétrons não ligantes da camada de valência, tá? E o B é elétrons compartilhados em ligações. Beleza. Então tá. E te exige a distribuição eletrônica de cada um aqui? Exige. Só que assim, para ganhar tempo, não vou ficar perdendo muito tempo aqui fazendo distribuição eletrônica, nem nada aqui, tá bom? Eu vou mais direto ao ponto. Vamos se fazer assim distribuição, tá? Para você verificar certinho. Vamos lá. O F. Vamos fazer com F.
O F, se você fizer a distribuição eletrônica dele, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência, tá? Então, aplicando a carga formal dele aqui, a fórmula vai ficar quantos? Elétrons da camada de valência, 7. Menos. Elétrons não ligantes. Olha os pontinhos ao redor do F ali. Vamos contar aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos. Elétrons compartilhados. Aqui na ligação aqui, tem 2 elétrons sendo compartilhados. 2 sobre 2. Aqui é quanto vai dar? 0. Beleza? Tranquilo? Esse oxigênio aqui, o A, vai ficar como? Se você fizer a distribuição dele, vai ter 6 elétrons na camada de valência. Distribuição do oxigênio, tá? Então, carga formal vai ser quantos elétrons na camada de valência? 6 menos. Elétrons não ligantes. Então, assim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 também, menos. Ele está fazendo apenas uma ligação covalente. São 2 elétrons compartilhados. Esse corta com esse vai ficar menos 1. Menos 1. Muito bem, então a carga formal desse oxigênio aqui é menos 1. Esse oxigênio da esquerda é igual ao oxigênio da direita. Então também vai ser menos 1. Opa, e disse que as cargas são nulas. Então assim, com exceção dos átomos, esses 2 caras não são nulos. Então nesse caso, a resposta é a OA e OC, letra B. Tá? Então se você fizer a carga formal de qualquer um dos outros elementos, vai dar 0. Maravilha, né? Ou não, também. Vamos lá. Próxima questão, 24. Opa, 24. Para se produzir monofluorfosfato de sódio, neutralizou-se o ácido monofluorfosfórico com hidróxido de sódio. Adicionou-se uma solução de NaOH, 0,14 mol por litro, ao ácido ter-se obtido 0,28 mol de Na2PO3F. Qual o volume da solução de NaOH adicionado? Boa. Então assim, eu vou usar aqui a telinha do lado para ficar mais fácil de responder. Então vai ficar da seguinte forma aqui. Monofluorfosfato, hidróxido de sódio. Muito bem. Então assim, veja, está relacionando o NaOH e o monofluorfosfato de sódio. Na2PO3F. Beleza? Muito bem, o que nós sabemos? Nós sabemos que a cada 2 mols de NaOH, nós formamos 1 mol desse treco estranho aí, certo? Se nós queremos formar 0,28 mols desse cara aqui, quantos nós precisamos de NaOH? X. Faz uma regra de 3, tá? O número de mols de NaOH aqui, se você olhar bem, tem que ser o dobro desse monofluorfosfato de sódio. Então, o X aqui vai ser quanto? Basicamente, vai ser o dobro de 0,28. Vai ser 0,56 mols, tá? Muito bem. Quantos litros dessa solução aqui representa 0,56 mols? Sei lá, X litros. Eu sei que a cada 1 litro dessa solução que falou de NaOH, nós temos 0,14 mols. Então, assim, em 1 litro dessa solução eu tenho 0,14 mols de NaOH, faça a regra de 3. Se você fizer a regra de 3 bonitinho, X vai dar 4 litros. Então a resposta é a letra A. E é isso aí. Tá bom? Cálculo estequiométrico. Interessante. O estequiométrico é um dos assuntos mais importantes que tem química, velho. Muito importante. Tá? Vamos lá. Muito bem. Recentemente, pesquisadores identificaram... Deixa eu aumentar aqui. Identificaram 2 minerais nunca vistos antes na natureza, presentes no meteorito que caiu na Somália em 2020. Os compostos puderam ser identificados, pois já haviam sido sinteticamente produzidos na década de 80. Um dos minerais tem sua composição em unidades do tipo Fe3PO42, tá? O fosfato de ferro e o óxido de ferro 2. Tá? Assinale alternativo que apresenta as funções inorgânicas que pertencem às espécies 1 e 2 mencionadas no texto, respectivamente. Então, assim, a primeira espécie química, ela não é nem ácido, começa com H, não é base, não termina com OH,
não é óxido, porque não é um elemento mais oxigênio, então acaba sendo um sal, beleza? A segunda é um elemento oxigênio, nesse caso é óxido. Sal e óxido, letra C. Tá? Muito bem. 26. Investigações da Polícia Federal revelaram que garimpeiros usaram cianeto para extrair ouro, um garimpo ilegal em terras da União. O íon cianeto possui elevada toxicidade, se despejado no ambiente é devastador, podendo levar à morte de todos os seres vivos num raio de quilômetros. O cianeto de sódio é utilizado para dissolver ouro incrustado em minérios num processo com eficiência próxima a 100%. Eficiência de 100% é legal para os cálculos, hein? Muito bem. Segunda equação, toda a equação gigantesca ali. A espécie química solúvel ao UCN2- é posteriormente imobilizado sobre carvão ativado e o ouro é recuperado por redução eletroquímica. Tá? Uma outra reação ali, beleza. Tá, a massa molar do ouro, do cianeto de sódio, legal. Considerando a estequiometria das reações, mais uma questão de cálculo estequiométrico. Tá? Qual é a massa de ouro que se espera extrair utilizando 1 kg de cianeto de sódio? Muito bem. Então tá, vamos fazer o seguinte. O que eu quero que vocês observem nessa questão aqui. Esse cara aqui está relacionado a quem? A esse aqui. Tá? Essa substância no colchetes aqui é esse cara. Tá? Tranquilo? Então, guardem isso. O que nós percebemos aqui? Veja. Ele está relacionando o cianeto de sódio, NaCN, com... Deixa eu apagar aqui. Com aquele cara ali, o 4NaAU, tchananã, certo? Muito bem. Veja que pela estequiometria da reação, eu sei que a cada 8 mols de cianeto de sódio, eu formo 4 mols daquele treco ali, tá? Se você não gostar desses números, pode facilitar da seguinte forma. Percebe que 8 e 4 são divisíveis por 4. Então, você pode substituir isso aqui por 2 e 1. Tá? 2 mols e 1 mol. Melhor, tá? Muito bem, ele está falando para usar 1 kg de cianeto de sódio. Então tá. Primeira coisa, vamos transformar esses 2 mols em gramas, tá? Cianeto de sódio 49 gramas por mol. Vamos arredondar para 50 para facilitar nosso cálculo? Se 1 mol é 50 gramas, 2 mols será 100 gramas. Beleza? Então, eu sei que 100 gramas de cianeto de sódio, eu produzo 1 mol daquele treco feio ali. Se eu usar 1 kg, que são 1000 gramas, quantos mols que eu vou formar aqui? Esse cara, X. Isso aqui é 10 vezes maior. Então, isso aqui vai ser 10 vezes maior também. Tá? Então, no caso, X vai ser 10 mols. Se eu usar, então, 1 kg de cianeto de sódio, eu produzo ali 10 mols daquele treco estranho. Tá? Aquele treco estranho aqui, então, eu vou aplicar esses 10 mols desse cara aqui, nesse caso embaixo, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, o AuCN2 menos... Nossa, copiei tudo errado aqui, treco ali, tá? Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma forma mais simplória. Vamos fazer o seguinte, ó. AU, tchananã, menos ali, desse cara aqui, tá? Percebe que a cada 1 mol dele, eu vou formar 1 mol de ouro. Forma 1 mol de ouro, certo? 1 mol por causa dos coeficientes, tá? Só que se eu formar 10 mols aqui, se eu usar 10 mols desse cara, eu vou formar quantos? 10 mols de ouro também. Beleza? Muito bem, e quer saber a massa do ouro, né, que vai ser formado. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que 1 mol de ouro tem uma massa de 197 gramas. 10 mols é 10 vezes maior, vai ficar 1970 gramas. Resultado mais aproximado aqui, 2 kg. Tranquilo? Cálculo estequiométrico delicinha de fazer, tá bom? Muito bem. Então vamos lá para a última questão de química. Atualmente as lâmpadas incandescentes e fluorescentes foram praticamente substituídas por novas lâmpadas LED, que apresentam maior eficiência luminosa e maior tempo de vida útil
que as tradicionais. As lâmpadas LED possuem na sua composição os elementos alumínio, cobre, galho, índio, arsênio, prata, níquel. Seu largo uso ainda não há um programa de reciclagem no país. Perceba que ele tem cobre, índio, alumínio, prata, níquel. Legal. Muito bem. Considerando apenas a composição mencionada, então aqueles metais aí que falaram, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. A reciclagem dessas novas lâmpadas traria vantagens porque os elementos representativos não metálicos presentes resultam em acúmulo de material biodegradável. Nossa, estranhaço, né? Material biodegradável não parece nem um pouco biodegradável. Biodegradável geralmente é material orgânico, cara. Então, não é o caso aí. Os metais nobres entre os metais de transição presentes possuem alto valor agregado. Cobre tem um valor, tipo assim, ele pode não ser o metal mais valioso, mas, cara, ele tem um valor comercial até bem interessante, tá? Tanto que, vez ou outra, você fica sabendo aí de uns caras que se aventuram aí tentar roubar cobre. Então, prata, pô, valiosíssimo. Então, a B tá bem interessante, ok? Vamos deixar aqui no jeito aqui. Os elementos lantanídeos presentes representam dependência externa para a produção. Nossa! Isso aqui parece mais uma afirmação de uma questão de geografia, assim, ó. Bizarro, né? D. Os elementos representativos presentes produzem óxidos alcalinos corrosivos. Elementos representativos óxidos alcalinos corrosivos. Cara! Nossa! Os semimetais produzem compostos livres de toxicidade. Vai nessa. Tá? Nesse caso, perceberam que sim, que tipo, tá bem estranho assim as outras afirmações? No caso, acaba sendo a B. Se você olhar só a prata ali, você sabe que ela vale bastante. Viu que a prata no meio ali e ela não está sendo reciclada? Cara, uma das alternativas seria o quê? Então, quando você recicla, você está, né, reutilizando um material que tem um valor agregado elevado. Ponto. Tá? Então não tem muita frescura mais não. É a B. Certo? Tranquilo, gurizada. Acabou ficando meio extenso aí, mas eu acho que consegui trazer o que eu queria para vocês, tá? Então, bastante informação aí, certo? Sobre essa prova federal e espero que você tenha aproveitado bem essa resolução. Bom, gurizada, então essa foi a resolução da prova UFPR 2023-2024, tá? No caso, as questões de química ali dessa prova, ok? Uma prova, assim, com algumas questões, assim, até bem interessantes, assim, algumas que envolviam muita interpretação ali, química orgânica, cálculo estequiométrico caindo em peso ali, tá? Então, quem me conhece sabe que eu falo muito desses assuntos. Aquela parte inicial de química orgânica ali e cálculo estequiométrico, você tem que ficar atento aí em qualquer vestibular, tá bom? Então eu espero que você tenha aproveitado. Se você aí está precisando de um help em química, quer aprender química de verdade aí, então não deixe de conferir o link no comentário fixado, tá? Onde tem meu curso de química e imersão em química, com um preço muito acessível. Você tem acesso a mais de 30 horas de aula, assim, com conteúdo de química do ensino médio inteiro ali. Isso serve para você usar no ensino médio, para o vestibular aí. Tem aquela início de graduação, muitas vezes tem química no começo ali. Pode te ajudar muito também. Tem apostilas elaboradas por mim com resumo do conteúdo, exercícios, e ainda tem gabarito para vocês poderem conferir se vocês estão conseguindo acertar as questões que estão sendo feitas, beleza? E assim, gurizada, se você tiver interesse, será um prazer ter você estudando comigo ali, tá bom? E é isso. Retornaria a gravar novamente aqui pro canal, de uma forma um pouco gradual ainda, tá? Mas se puder, curta, comente, se inscreva, compartilhe, manda pros seus amigos aí que estão tentando vestibular aí, beleza? Estão esperando o resultado da federal. E é isso. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, se cuida, até mais e tchau.